E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar aqui a nossa série em preparação aí para a Páscoa, né? Para a chamada Semana Santa, Semana da Paixão de Cristo, né? Paixão de Cristo que foi consumada na quinta noite, sexta, sábado, com sua prisão, julgamento e depois ressurreição. Então, essa é a terceira parte, o terceiro episódio da nossa série da Semana da Paixão de Cristo, tá? Você pode entrar lá no nosso canal AntiJR e ver as duas outras partes dessa série, tá bom? Te convido a entrar lá, curtir, comentar e compartilhar. Então, sem delongas, sem demora, nós estamos seguindo o texto bíblico aqui mesmo. Eu te convido a pegar o seu celular, o seu tablet, a sua Bíblia e abrir com a gente lá, tá? Em Marcos 14, a partir do verso 43 agora. No episódio número 2, no final dele, então, Jesus disse que o traidor se aproximava logo após acontecer, e o traidor, nós sabemos, é Judas Iscariotes. Então, continuando aqui, a partir do versículo 43, né, fala o seguinte: E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Então, olha só, né? Judas Iscariotes parece que, junto com os líderes, os fariseus, aqueles que não gostavam de Jesus, juntou quase um exército e saíram com armas, né? As armas ali, porretes, para prender a Jesus, prenunciando todo o sofrimento, né, que Jesus então passaria. 44, então. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Para que isso, né? A gente pode se perguntar: será que eles não conheciam a Jesus? Será que eles não conheciam quem era Jesus? Temos dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é que estava de madrugada. Se você vê os outros episódios, ou vê na palavra, Jesus e os discípulos já haviam ceado, já haviam saído para o Getsemane para orar, provavelmente 1 hora no mínimo, e já estava de madrugada. E os líderes, junto com os Iscariotes, saíram ali no meio da noite, né, no escuro, para prender Jesus. E os discípulos e os judeus da época se vestiam de forma muito parecida. Então Judas Iscariotes falou: para vocês ter certeza, eu vou dar um sinal. Aquele que eu beijar, esse é o mestre, vocês podem prender. E a segunda coisa é que a traição de Judas Iscariotes ficou aqui evidenciada ao ele mostrar um sinal de respeito e reverência entre os judeus, que era o beijo, né? Se beijava os mestres. Então Judas Iscariotes traiu Jesus com um beijo, né? Isso aí é simbólico. Essa traição de Judas, que já havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Na verdade, a traição de Judas Iscariotes foi por causa de dinheiro, e agora ele ainda dá um beijo em Jesus, mostrando reverência nessa forma hipócrita aí de cumprimento de saudação. Então, o sofrimento de Jesus, de forma terrível, começa aqui, já tinha começado no Getsemane, e começa de forma física aqui. É importante lembrar que não foi só a paixão de Cristo que nos salvou, mas toda a vida de Jesus, pois ele cumpriu a lei e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Mas aqui, principalmente nos seus sofrimentos, nós vamos ver tudo que ele passou para levar sobre si os nossos pecados, não somente na cruz. E esses eventos aqui, lembrando, estão na quinta-feira à noite, tá bom? Nós vamos praticamente encerrar quinta-feira à noite aqui. E no episódio 4, a gente vai passar dessa transição para sexta de manhã, tá bom? Então, continuando. Versículo 46. Então, eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então, o evangelho de João, né, a gente está lendo em Marcos, diz que esse servo era Pedro, que provavelmente mirou na cabeça do soldado, mas errou e cortou a orelha. Mas logo após, Jesus o repreendeu e disse: olha, quem vive pela espada morrerá pela espada. Basta, Pedro. Jesus não queria violência, Jesus não queria que acontecesse nada, pois ele era o Cordeiro de Deus que vinha se sacrificar pelos nossos pecados. E tudo isso estava no plano de Deus. Então, Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador?
Todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Então Jesus está falando aqui o seguinte: olha, eu não sou ladrão. Mas esse termo salteador quer dizer aqui um insurgente, né? Alguém que desafia o governo, alguém que desafia as instituições, a liderança, alguém que quer fazer uma insurreição, uma rebelião. Jesus está falando: olha, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não vim para fazer essas coisas. Jesus pouco se meteu com a política. Jesus fez questão de pagar imposto. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus veio mostrar o reino de Deus, não ficar se envolvendo demais com política, com essas coisas. E aqui fica aqui um ensinamento para nós tomarmos cuidados, para não envolvermos tanto com negócios desse mundo. E Jesus disse: olha, isso é tudo para se cumprir as Escrituras. Porque eu estava no templo ensinando e vocês não me prenderam. Mas agora aqui de madrugada, né, no escuro, vocês vão me prender. E também estava profetizado, Jesus já havia dito, a gente viu isso no episódio 1. Então todos o deixaram e fugiram. Cumpriu-se as Escrituras e as palavras de Jesus, e literalmente os discípulos fugiram. E é interessante que um detalhe que só tem aqui no Evangelho de Marcos, quando diz que um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Olha aqui, chega a ser até engraçado, né? Mas estava de madrugada. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Provavelmente era o próprio Marcos, que segundo a tradição foi discípulo de Pedro depois, e ele escreveu o Evangelho porque Pedro contou para ele. É um Evangelho com a influência de Pedro, o Evangelho de Marcos. Provavelmente era o próprio Marcos aqui, né? E ele aqui relata a sua vergonha. Primeiro, porque fugiu. Segundo, porque fugiu nu, que era uma vergonha para os judeus a nudez. Então agora começa o julgamento de Jesus. E começa falando assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e escribas. Quer dizer, a nata do povo judeu estava ali para esse julgamento ilegal, porque os judeus não podiam fazer um julgamento assim na calada da noite, de madrugada, de forma rápida assim, né? Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. Pedro aqui seguindo de longe, não percebendo ele que isso iria fazer cumprir as palavras de Jesus, que ele iria negar a Jesus 3 vezes, como nós vamos ver lá na frente. Ele diz que não vou negar a ti, Jesus. 55, voltando aqui para o julgamento de Jesus. E os principais sacerdotes, todo o sinédrio, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Então, olha só que julgamento perverso, né? Por qual momento, por qual situação Jesus passou de ser julgado inocentemente, sem ninguém ter nenhuma acusação contra ele, porque Jesus somente fazia milagres, somente curava. A única acusação eram as palavras dele, era o seu ataque à hipocrisia, era o seu ataque não à religião, tá, gente? A gente tem que parar com isso, falar: a religião não presta. Não, Jesus não estava atacando isso. Jesus estava atacando os maus religiosos. Você não precisa jogar tudo no lixo só porque uma parte é podre nesse caso. Não, Jesus estava atacando os maus religiosos, não toda religião. Então esse era o crime, entre aspas, de Jesus. Tanto é que Nicodemos e José de Arimateia, no julgamento, foram a favor de Jesus. Então não era toda a religião que Jesus atacava, mas os hipócritas. E esses hipócritas estavam aqui, tentando achar alguém, pagando pessoas para dar testemunho falso contra Jesus, e não conseguia. O máximo que eles conseguiram foi essa declaração que Jesus diz, que está registrado no Evangelho de João, na primeira vez que ele entrou no templo ali e viu os vendedores, e ele estava expulsando todos. Que Jesus disse: olha, destruam este templo, né? E eu reconstruirei em 3 dias. Né? Que Jesus estava falando da sua própria morte e ressurreição, Jesus estava falando. Foi o máximo que eles conseguiram. Mas nem isso era suficiente, porque eles queriam
condenar Jesus à morte. Nem assim o testemunho deles era coerente, diz o texto bíblico. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Então, quanto às acusações que fizeram contra ele, Jesus não respondeu nada, Jesus não se defendeu, Jesus não falou nada. Ele foi como um cordeiro mudo levado ao matadouro, como diz as profecias, se eu não me engano, de Isaías. Mas quando perguntaram para ele quem era ele falou. Então o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Porque eles já tinham ouvido falar, as pessoas falando. O próprio Jesus já tinha dito que era o Messias, né? E Jesus responde: Eu sou. Declaração de Jesus de que ele era Deus também. Eu sou. Quer dizer, Deus se revelou a Moisés como eu sou. Jesus fala: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem. Outro título messiânico. Filho do Homem que Daniel deu ao Messias. Sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte. Então aqui veio a condenação de Jesus por parte desses líderes judeus, sumo sacerdote, sacerdotes, a religião dos fariseus e a religião dos saduceus também, né? Alguns escribas, mas como disse, não eram todos que estavam contra Jesus. Mas no julgamento, o sumo sacerdote conseguiu que Jesus falasse quem ele era, e realmente ele era o Messias. Essa é a ironia para o sumo sacerdote, para os líderes que o julgaram naquela época, porque ele realmente era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E quando ele disse eu sou, e o Filho do Homem, um sacerdote que era conhecidíssimo das Escrituras, já identificou na hora. Jesus estava falando que era Deus, que era o Filho de Deus, e isso era blasfêmia para eles. Então, a partir desse momento, eles condenaram Jesus porque não criam em Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias. E aqui começa o sofrimento de Jesus. Eu quero terminar esse terceiro episódio chamando a atenção para o versículo 65, que diz: Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele, e a dizer: ele profetiza, e os guardas davam-lhe bofetadas. Você pensar que Jesus tinha acabado de dizer quem ele era. Mesmo assim, eles tiveram coragem de fazer aquilo com Jesus. E pensar que Jesus sofreu tudo isso por nós, aqui no início ainda do seu sofrimento. Foi cuspido, bateram, deram bofetadas. Os soldados romanos vão zombar dele também. Então começa aqui nós a refletirmos tudo isso que Jesus não precisava passar, porque ele era inocente, ele era santo, o único que viveu sem pecado. O problema não é que nós herdamos o pecado, né, o pecado original de Adão e Eva. Esse não é o único problema. Tem gente que fala: mas eu vou ser condenado porque Adão e Eva fez. Não, não é o único problema. Né? Nós devemos ser condenados pelo que nós fizemos. Não tem um que não peca. Não tem um que não peca uma vez ou outra. Né? Não tem um que não tenha milhares de pecados na sua conta. E Jesus não tinha. E passou a sofrer tudo isso para nos salvar. Tá certo? Então chega ao fim aqui o nosso terceiro episódio e eu te convido a assistir o próximo episódio que virá. Quarto episódio, a gente vai continuar aqui, começando no fim da quinta-feira à noite e entrando aí na sexta-feira também, no capítulo 15 de Marcos, tá bom? Obrigado aí então e até a próxima.